Como é que alguém consegue encontrar um sentido para a vida no meio de um sofrimento que parece insuportável? Essa é a grande questão que o psiquiatra Viktor Frankl explora no seu livro Em Busca de Sentido. A gente vai mergulhar hoje nas lições que ele aprendeu nas piores circunstâncias que se pode imaginar e ver como elas podem, quem sabe, nos ajudar a encontrar nosso próprio propósito. A jornada do Frankl começa, sabe onde? No lugar mais sombrio possível, um campo de concentração nazista. Foi nesse verdadeiro inferno que as ideias dele foram testadas na prática, não num consultório confortável, mas na luta diária pela simples sobrevivência. Para a gente começar a entender o pensamento dele, vamos partir de uma pergunta que o Frankl fazia para os seus pacientes que estavam no fundo do poço. É uma pergunta que de cara soa até meio cruel, né? Mas era nela que estava a chave para tudo. Pois é, longe de ser crueldade, essa pergunta era uma ferramenta poderosa. Ao fazer a pessoa pensar e colocar em palavras por que ela ainda estava viva, o Frankl conseguia achar junto com ela quais eram as âncoras de sentido que ainda a mantinham por aqui. E essas respostas, olha, elas sempre apontavam para os pilares da existência de qualquer um de nós. O amor pelos filhos, um talento que a pessoa sentia que precisava usar, ou até memórias queridas que não podiam se perder. Eram esses fios de esperança, como ele dizia, que serviram de base para a terapia que ele criou e chamou de logoterapia, a terapia focada no sentido. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante, porque a logoterapia não nasceu de teorias num escritório com ar-condicionado. Ela foi forjada, testada e validada no ambiente mais extremo que existe, um campo de concentração, com o próprio Frankl vivendo tudo aquilo na pele. Pensa só, despojado da família, dos bens, da profissão, até do próprio nome. Frankl observou o que acontece quando um ser humano é reduzido ao mínimo. O que sobrava era apenas a vida, na sua forma mais crua, mais ridiculamente nua, como ele mesmo descreveu. E foi nesse cenário de desespero total que ele viu, na prática, a verdade numa frase do filósofo Nietzsche. As pessoas que tinham um porquê para viver, a esperança de encontrar alguém, a vontade de terminar um trabalho importante, essas pessoas encontravam uma força interior para suportar o como mais terrível que se possa imaginar. Isso leva a gente para uma reflexão fundamental. Se podem tirar tudo de uma pessoa, absolutamente tudo, o que é que sobra? Frankl descobriu que existe uma coisa, uma última liberdade, que ninguém jamais pode arrancar da gente. Ele percebeu que, mesmo não podendo controlar nada do que acontecia ao redor, os prisioneiros ainda podiam controlar uma coisa: a sua reação àquilo tudo. Essa capacidade de escolher a própria atitude, não importa a situação, essa é a liberdade humana afinal. E essa descoberta incrível sobre a liberdade de escolha se tornou o grande pilar da teoria dele, a logoterapia. Mas, beleza, o que é isso na prática? Como essa terapia do sentido funciona de verdade? Bom, é bem diferente de outras terapias, como a psicanálise de Freud, por exemplo. Enquanto a psicanálise geralmente olha para trás, para desenterrar problemas do passado, a logoterapia olha para frente. O foco não é tanto na frustração que passou, mas no sentido que a pessoa ainda pode realizar no futuro. O papel do terapeuta, segundo Frankl, não é dar um sentido de presente para o paciente. Ele usa uma analogia ótima. O terapeuta não é um pintor que mostra sua própria visão do mundo. Ele é mais como um oftalmologista que ajuda o paciente a limpar as lentes para que ele mesmo possa enxergar os vários sentidos que a vida oferece. Ok, então a gente tem que encontrar um sentido. Mas como? Onde se acha isso? Frankl basicamente apontou 3 grandes caminhos, e todos eles são igualmente importantes. Primeiro, a gente pode encontrar sentido na ação, sabe? Em criar alguma coisa, em realizar um trabalho. Segundo, na experiência, em vivenciar algo com intensidade. Pode ser contemplar a natureza, a arte, ou, o mais poderoso de todos, o amor por outra pessoa. E o terceiro, que é o mais radical, na atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que não tem como evitar. Esse terceiro caminho é talvez o mais profundo de todos. Quando a gente não pode mais mudar uma situação externa, como os prisioneiros no campo, o desafio se volta para dentro. A gente é desafiado a mudar a si mesmo. É aí que uma tragédia pessoal pode ser transformada num triunfo do espírito humano. E tudo isso que a gente viu nos leva a um último conceito. Um conceito muito poderoso, que amarra toda a filosofia do Frankl. Ele chamou de otimismo trágico. Parece uma contradição, né? Mas a ideia é genial.
Não é aquele otimismo ingênuo de quem ignora os problemas. Pelo contrário, é um otimismo que encara a dor, a culpa e a morte de frente e mesmo assim consegue dizer sim para a vida, afirmando que o potencial humano de encontrar um sentido é mais forte que qualquer tragédia. No fim das contas, a lição de Viktor Frankl é atemporal. Ele nos mostra que a gente talvez devesse parar de perguntar o que esperamos da vida e começar a se perguntar o que a vida espera de nós. Em cada desafio, a liberdade de escolher nossa resposta está lá. A questão final, então, não é qual o sentido da vida em geral, mas qual o sentido que cada um de nós vai dar para a própria existência.